E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje quero trazer para vocês aí uma lista de alguns Xeons que eu separei aqui para tirar a dúvida de uma galera que às vezes não sabe qual comprar ou qual é aquele melhor Xeon para jogo ou aquele que é melhor para produtividade ou que seja para ambas as coisas. E também quais são as melhores placas-mãe para vocês aí fazerem o combo, né? Qual que vai ser a melhor para cada tipo de Xeon, pelo menos as que a gente tem hoje em dia. E também os preços de cada uma, se está valendo a pena ou não na questão dos Xeons, tá? Então se já gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram e todos os Xeons que eu falar no vídeo de hoje, todos vão seguir na descrição para quem quiser adquirir, belezura? Então, depois da vinheta, eu volto. Bom galera, então já de volta aqui na tela, tá? Eu preferi fazer dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas o primeiro aqui, pessoal, que eu quero falar para vocês é sobre o 2630 V3. Lembrando que se você está buscando um Xeon mais voltado para jogos, o que você terá que analisar principalmente é o clock, né? A base dele e o turbo que ele pode chegar, independente se você pretende fazer um lock turbo boost ou não. Mas se for para jogos, eu indico muito que você faça sim um lock turbo boost para ganhar um pouquinho mais de desempenho, para ficar melhor nos jogos, para ter mais estabilidades, menos travamentos e etc. Se você não sabe fazer um lock turbo boost, eu tenho aqui vídeos no canal onde eu ensino a fazer de maneira manual e que com certeza vai dar muito certo e você vai me agradecer depois por isso. Mas vamos lá pessoal, se você está querendo gastar pouco para jogar a maioria dos jogos aí, esse daqui seria uma ótima opção e também que não consome muito. Então vamos lá, o 2630 V3 ele tem 8 núcleos e 16 threads, que já é uma quantidade muito boa de núcleos aí, tanto para jogos e até mesmo para quem for fazer trabalhos diários, mas trabalhos mais simples, que não requerem muito, né, de força, poder de processamento de programas, aplicações mais pesadas. Então, ele é uma ótima saída para trabalhos do dia a dia e para quem quer principalmente jogar. Então, ele tem o clock base de 2.4 MHz e ele pode chegar num lock do Turbo Boost em todos os núcleos, caso você faça, a 3.2 MHz, ou melhor 3.200 MHz, tá pessoal? Ali tá abreviado, mas seria 3.2 GHz ou 3.200 MHz, que é a mesma coisa, tá bom? O TDP dele é 85 watts, então isso significa que você não precisa fazer grandes investimentos em air coolers, né, muito caros, muito parrudos, né, porque um simplesinho aí de até 100 watts, 90 watts já vai conseguir suprir a energia que ele puxa, tá pessoal? O preço, ó, no dia de hoje, pelo menos já com os impostos, está saindo por R$ 53,99 e as placas-mãe, pessoal, que eu coloquei aqui para o 2630 V3 são a X99H, a P4, a PR9, a ED4 e a RS9. Mas pessoal, isso não significa que são somente essas, tá? Que eu coloquei algumas de referência para quem vai comprar a placa-mãe e tá perdido em qual vai comprar, tá? E lembrando também que por causa do remessa conforme das taxações, fica difícil eu aqui falar de outras placas para vocês. Vamos supor que você já queira comprar uma intermediária, uma mais high-end. Você até pode comprar, mas você vai pagar o dobro do valor. A não ser que ela entre em alguma promoção que fique abaixo dos $50, pelo menos até a data de hoje, né? E aí você vai pagar só um pouquinho a mais de ICMS para valer a pena, tá? Então todas essas daqui, ó, com exceção da RS9, tá? Que é aquela toda vermelha, bonitinha. Essa daqui, infelizmente, ela está acima, né, do valor aí dos $50. Então ela teria que entrar em promoção para você pegar. Mas por isso que eu deixei outras opções. A P4 eu já fiz um review aqui no canal, a PR9 eu já trouxe no canal, já fiz comparação com a P4 e a ED4 eu também já trouxe aqui no canal, que é aquela branquinha que é muito boa por sinal. Se você tem essas daqui ou melhores que essa, claro, vai conseguir levar de boa
esse processador. E me refiro principalmente, pessoal, ao VRM. Né, são placas-mãe aí de entrada, porém elas têm um bom VRM no dia de hoje para suportar o 2630V3, tá bom? Então esse aqui seria a minha primeira indicação para quem busca aí um processador barato que vai rodar tudo para jogos. Bom, o próximo, pessoal, aqui já é o 2640V3. Também tem vídeo dele aqui no canal, assim como o 2630, eu já trouxe o 2640, eu mesmo já usei esse processador por um bom tempo. Ele também tem 8/16 núcleos, ele tem o clock base de 2.6 aí GHz e o clock máximo dele 3.4. Eu diria que dos baratos, ele é um dos melhores para vocês aí comprarem, tá? Porque ele tem uma frequência muito boa, ativando um Lock Turbo Boost. Tem 90 watts de TDP, também é baixo, é só 5 watts a mais do que o 2630V3. E o preço dele é um pouquinho só mais caro, R$ 78,80, mas de repente se você tem esse pouquinho a mais, você também terá um ganho a mais em FPS nos jogos, tá? Então faz também essa diferença. As placas-mãe também vocês podem ver que eu recomendo as mesmas, porque o TDP desses caras aqui é praticamente o mesmo. E lembrando, galera, né, que o VRM ele só vai aquecer muito caso você use esses processadores a 100% de uso, que não é o caso em jogos. Quando você estiver jogando, né, dificilmente vai bater e ficar aos 90 watts. Ali, quanto muito, ele vai chegar a 40, 50 watts, a depender do jogo. Alguns puxam um pouquinho mais, outros um pouco menos, tá, pessoal? Eu não falei nada sobre placa de vídeo, tá? Mas placa de vídeo, o que dá para indicar hoje pelo AliExpress é somente a RX 580, quando ela entra em promoção, né, ela vai ficar por volta de 300, 320 reais, e quando está fora de promoção, mas que tem estoque no Brasil, ela chega a 550 reais. Vale a pena? Sim, na minha opinião, vale a pena, porque com 550 reais você não compra nenhuma placa de vídeo aqui no Brasil que consiga ter o mesmo desempenho da RX 580 do AliExpress, mesmo sendo a 2048 SP, tá? Aquela mais capada aí, como a gente costuma dizer. Mas o 2630V3 e o 2640V3 conseguem levar outras placas de vídeo, claro, até melhores que a RX 580, mas também não vamos combinar aí com uma 4060 Ti, por exemplo, uma 4070, não que não leve, mas vai começar a dar um pouquinho de gargalo, vai ficar uma coisa meia desigual, e se você tem dinheiro para investir numa 4060 Ti, não faz muito sentido você investir, né, somente aí R$ 78,00 no 2640V3. Ainda que você queira um Xeon, tenho outras opções melhores aí para você combar com placas de vídeo um pouco mais potentes, tá? Então, uma 1650, uma 1660, né, pelo lado aí da NVIDIA, uma 2060 Super ou a 2060 normal de 6 GB para o 2630V3 e o 2640V3 já tá de bom tamanho, tá bom? Bom, então tá aí mais um Xeon que eu recomendo para vocês para jogos. Bom, agora, pessoal, partindo aqui para outro Xeon, que é o E5 2666V3, que na minha opinião é um dos melhores para jogos, é o melhor custo-benefício que você vai ter. E ele tem uma quantidade de núcleos muito legal, né? Que ele tem então 10/20 núcleos, ele tem um clock base de 2.9 GHz e chega a 3.5 GHz com um Lock Turbo Boost. Se você não fizer um Lock Turbo Boost, não significa que você não vai ter uma boa jogabilidade, tá, pessoal? Eu só disse isso porque com um Lock sempre fica um pouco melhor. Mas se você optar em não fazer, porque eu sei que muita gente tem medo, tem receio de acabar brincando a placa-mãe, não significa que você não vai conseguir jogar também de forma legal, tá? Então, que fique bem claro isso aí para vocês. Esse cara que ele consome um pouquinho mais, vocês podem ver que ele consome até 135 watts, mas como eu disse, em jogos não vai chegar a tudo isso. O preço dele é um pouquinho mais caro, já com os impostos hoje, saindo por R$ 124,77. E as placas-mãe, pode ver que aqui eu já dei uma modificada nelas, certo? Ó, aqui eu já recomendo das placas-mãe de entrada, que você consegue comprar abaixo dos $50 no AliExpress, é a X99 PR9, que é uma das melhores de entrada que tem, não tenho o que discutir. A X99 D4, que inclusive eu trouxe há pouco tempo aqui no canal, que é aquela que tem um dissipador ativo no VRM e que também fica abaixo dos $50, ela chega no máximo a R$ 300, o que vale muito a pena. A MR9A
seria já uma placa-mãe intermediária, que já seria melhor que todas as outras aqui de entrada. Só que também ela, para você comprar, é necessário que você espere ela entrar em promoção, para você comprar ela por 250, 300 reais, 320. Eu comprei uma aqui, pessoal, tá aqui do meu lado, inclusive, eu tô para fazer um review dela, que eu já trouxe a MR9 aqui no canal, eu trouxe a comum, depois eu trouxe a Pro V1, depois eu trouxe a Pro V2, que é aquela vermelha, e agora, depois de um ano, eu resolvi comprar de novo para ver aí como que ela tá se saindo nos dias de hoje, qual o que foi feito nessas novas revisões da MR9A, mas com certeza ela é a melhor opção caso você encontre abaixo dos 50 dólares. Sem dúvida é a melhor placa-mãe X99 nos dias de hoje, tá? Não dá para me indicar aqui, por exemplo, a minha aqui, ó, que é uma X99 F8, essa daqui tá totalmente fora de cogitação comprar no AliExpress por causa do remessa conforme, tá? Mas enfim, tem também a QD4, que a QD4 infelizmente também ela tá sempre acima, mas para quem já tem a QD4 e está pensando em comprar um processador, fica a dica aí também. E a P4F, que é uma placa que pouca gente conhece, eu trouxe no canal e fiz um comparativo dela com a QD4. É uma placa também que é toda preta e azul, muito bonita, e ela também conseguiria dar conta do recado de um 2666V3. Vocês vão me perguntar, pô, mas e a RS9? Sempre ela foi muito vendida em kits aqui no AliExpress, né, com o 2666V3. Galera, para jogos, tranquilo, tá? Mesmo que você tenha lá a RS9 lá de trás, não tem problema você colocar o 66V3, contanto que você faça uma boa refrigeração interna no seu gabinete e de preferência use um air cooler low profile. Eu sempre indico aquele da Ovibo, que eu também já trouxe aqui no canal. Ele é um dos melhores que eu já peguei. Ele tem 6 heat pipes, joga ali todo o ar também para cima do VRM e aí você consegue usar o 2666V3 com a RS9, tá bom, pessoal? Então tá aí o 2666V3, para mim um dos melhores para jogos da linha V3 com o Lock Turbo Boost. Bom, agora galera, passando para a linha V4, com certeza esse aqui é o melhor que tem para jogos, sem dúvida alguma, tá? Que é o E5 2667V4. Esse aqui já tem uma litografia menor. Ele não aceita um Lock Turbo Boost, nenhum da linha V4 aceita. Ah, Dr. Control, mas eu já fiz um lock quando eu tinha a linha V3 e agora eu quero comprar esse aqui. Eu preciso tirar um Lock Turbo Boost? Não, galera, não precisa. Até porque um Lock Turbo Boost ele é feito na placa-mãe, no BIOS da placa-mãe e não no processador. O processador é uma falha que tem nele, que quando você faz um Lock Turbo Boost, você consegue ativar, né, todos os núcleos a trabalharem em sua frequência máxima. Por isso que quando se faz um lock, a gente pede para sempre colocar um undervolt, porque uma coisa que é respeitada à risca nos íons é o TDP. Então, por mais que você faça um lock, mas você não faça undervolt, ele pode até funcionar legal. Mas se acaso ele tiver que usar o TDP máximo dele, ele vai ter que reduzir um pouco a frequência. Então você não vai ter um lock efetivamente feito de fato em todos os núcleos, porque ele vai ter que diminuir a energia dele para poder compensar isso. Então, fez um lock, tem que fazer undervolt. Eu sempre recomendo aqui o 50-50 para não dar erro. Mas em processadores mais parrudos, você pode tentar de repente um 70-20, um 60-40, e aí se tiver alguma instabilidade, você vai reduzindo isso e vai controlando, tá? Mas isso eu explico no vídeo de um lock. Esse cara aqui, ó, ele tem 8/16 núcleos, ele tem uma das melhores frequências, que é de 3.2 no clock base, que seria um Lock Turbo Boost do 2620V3. Né, o 2620V3 ele chega no boost a 3.2 e esse aqui, o base dele é 3.2, então já é bom até no base, ele já tem um clock legal. E ele chega até 3.6 aí, né, em todos os núcleos ou não, né, porque vai depender do jogo. Em algum momento, em algum pico, ele pode bater todos os núcleos em 3.6, mas ele não se mantém a isso. Mas em contrapartida, você tem a litografia que é menor do que a linha V3, que vai acabar ajudando e compensando. E outra coisa também, a linha V4 ela suporta memórias com frequências de até 2400 MHz. Então uma coisa compensa a outra. Sendo que na linha V3 a gente sabe que as memórias só vão chegar a 2133 MHz, ok? Então se você colocar na balança, o 67V4 ele se sai muito melhor do que todos os outros da linha V3 em questão de jogos, tá? Porque a potência dele está exatamente nisso.
Bom, TDP dele é igual ao do 2666V3, que é 135 watts. O preço dele é que pega, tá? Hoje ele está saindo por 242. Galera, eu sinceramente não sei se eu gastaria isso nele hoje, tá? Vamos supor, eu tenho o 2666V3. Preciso trocar para um 2667V4? Eu não trocaria, tá? Se tivesse por esse preço aqui hoje, não. Para mim, esse processador, o justo, na minha opinião, para ser pago nele, seria até R$200. Mais que isso, eu já começo a achar que é um pouco caro, então não recomendo muito. Então, se você pretende fazer um upgrade para ganhar 5, 10 FPS a mais, se você achar por bem fazer esse upgrade, tudo bem. Mas se for até uns R$200, mais que isso não vale a pena. Continue com o seu 2640V3, 2666V3 com o Lock Turbo Boost, porque você não vai ter tanta diferença assim para esse cara aqui. Tá bom, pessoal? E as placas-mãe também eu coloquei lá a X99PR9, que das de entrada ela é a melhor que tem. A ED4, que é aquela branquinha. Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. Eu tive ela, trouxe no canal, vendi, montei um computador, tá com o cliente funcionando de boa até hoje. Basta você saber fazer uma boa refrigeração para não ter problemas quanto a isso. A D4 também é excelente, já falei, RS9 e MR9A. Seria a combinação perfeita aí, a MR9A com 2667V4. Mas a PR9 das de entrada seria uma das melhores e a D4 também. Beleza? Bom, próximo processador. Esse daqui, galera, já é um processador que vocês podem usar tanto para trabalho quanto para jogos. Diria até principalmente mais para trabalho. Vamos dizer, ó, 60% trabalho, 40% jogos. É o que eu diria para esse processador. Ele é um processador que ele é muito forte para trabalhos pesados. Ele tem 14/28 núcleos. Ele tem um clock base de 2.4 e chega até 3.3 GHz, né, em seu boost. E aí, a depender do jogo também, ele pode chegar em todos os núcleos a isso ou não. Vai ficar sempre oscilando, dependendo do jogo. O TDP dele já é um pouquinho mais calmo, né? Ó, 120 watts. O preço dele tá muito bom, galera, ó, R$116 hoje em dia. E as placas-mãe X99P4, que é aquela bem simplesinha mesmo. Eu não coloquei aqui a PR9, mas também ela entra. A PR9, ED4, D4, RS9 e P4F. A X99H também, tá, pessoal? Outras de entrada aí, sempre é necessário vocês olharem a questão do VRM delas. Pelo menos dessas daqui, eu posso garantir para vocês que esse processador vai levar de boa. Então não é um processador tão bom para trabalho quanto para jogos, mas nessa base que eu falei, 60% trabalho, 40% jogos. Na minha opinião, eu compraria ele para essa finalidade. Bom, agora voltando para a linha V3, outro que eu não posso deixar de destacar aqui, que também pode ser usado para as duas coisas, para trabalho e para jogos, por causa da frequência e por causa da quantidade de núcleos, que é o E5-2690V3. 12/24, boa quantidade de núcleos. Turbo base dele 2.6 chegando a 3.5, se fizer um lock em todos os núcleos. TDP 135 watts, tá ok? Preço dele também tá muito bom, ó, R$122, então entre ele, né, e o 2680V4, ó, o preço tá muito próximo. Aí vai depender daquilo que eu falei para vocês. Se você quer mais para jogo ou mais para trabalho. Mais para trabalho, 2680V4, mais para jogos, né? E também trabalho esse daqui. Só que esse aqui ele tá no meio termo aí, né? Ele é um equilibrado, ele serve para as duas coisas. Tem bons núcleos e também uma frequência muito legal, tá, pessoal? Então tá aí as placas-mãe também para ele, ó. PR9, D4, MR9A, QD4 e P4F. E para finalizar, pessoal, o último que eu separei aqui, ó, se você precisa um pouco mais de núcleos, ó, é o E5-2697V3, que é o que eu estou usando aqui desde o dia que eu gravei o vídeo dele aqui no canal. É ele que eu venho usando todo dia. E galera, vou falar para vocês que foi uma das melhores compras de Xeons que eu já fiz até hoje, tá? Então ele é bom para trabalho, porque eu trabalho muito com Photoshop, com CorelDRAW, todo santo dia eu trabalho com esses programas, né, que são programas mais pesadinhos, mas ele suportaria programas mais pesados ainda de renderização. Eu faço edição de vídeo aqui também, mas se você trabalha com modelagem 3D, SolidWorks, CorelDRAW, AutoCAD, é um ótimo processador que vai aguentar o tranco. Ele tem 2.6 GHz de frequência e chega até 3.6. Então,
ele é um processador muito bom para trabalho e para jogos com o Lock Turbo Boost, porque ele chega no máximo em tudo. Você tem uma boa quantidade para trabalho e uma boa quantidade de clock para jogos. O TDP dele, esse daqui é o mais esquentadinho de todos que eu citei aqui no vídeo de hoje. Ele tem 10 watts a mais aí, né, do que o anterior aí, ó. Esse tem 145. Porém, o meu air cooler que eu estou usando aqui é um Gamax 400 que suporta processadores de até 130 watts. Então ele é 15 watts a menos e mesmo assim ele leva muito de boa, principalmente nos jogos, porque como eu disse, não vai chegar a esse TDP. E nas aplicações que eu uso no dia a dia, também não vai passar, não vai chegar a 145, quanto muito a 100, 110 é estourando. Então, um de 130 watts, um air cooler já consegue levar. Precisa de water cooler? Não, galera, a não ser que você queira, a não ser que você more numa região muito quente, né, que todo dia é 30, 35, 40 graus na sua cidade, aí eu posso recomendar sim algum water cooler, tá? E aí tem diversos também, entre no meu grupo de oferta, que lá eu sempre coloco também o water cooler, que você pode usar para Xeon ou para qualquer outro processador, tá? O preço dele também tá muito bom, ó, R$140 já com os impostos, e a placa-mãe que eu coloco aqui para ele é a X99D4, que é aquela branca que tem dissipação ativa no VRM, e também a MR9A. Galera, se vocês quiserem usar esse cara aqui na PR9, tudo bem, dá para usar, que a PR9 consegue levar esse cara aqui para jogos tranquilamente, tá? Mas sempre invistam em refrigeração. Aí você já coloca um low profile e sempre faça o monitoramento, dá uma olhada lá, deixa o HW Monitor por um tempo ligado, vai vendo como que fica a temperatura. Se você tem placas-mãe inferiores e está pretendendo passar por um desse, tomem só cuidado com isso. E lembrando também que as placas-mãe do passado, de entrada, elas não tinham VRM tão bom quanto tem os de hoje, por incrível que pareça. Inclusive até saiu aí recentemente a RS9 bombada. Agora colocaram o dissipador ativo nela, só que infelizmente ela tá num preço aí de R$350, aí vai ficar acima do remessa conforme e deixa de valer a pena, então não recomendo. Então dessas daqui, ó, D4 tá abaixo de $50 e a MR9A, quando ficar vocês comprem porque vai ser muito bom para esse processador. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu trouxe alguns Xeons, lembrando que todos eles eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir, tá? Comprem pelo link aí, que aí você acaba também dando uma força aqui pro canal, tá bom? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativa o sininho. Entra para os grupos do Telegram, nosso grupo de ofertas, que eu estou sempre postando lá, e também no nosso grupo de discussões. Lá a galera é bem acolhedora, a gente está sempre trocando ideia. Quem tem dúvida lá, na medida do possível, eu mesmo estou sempre tirando a dúvida da galera, e não é mentira. Pode perguntar para quem entra lá, que sempre que eu estou disponível, eu estou sempre trocando ideia com o pessoal lá dentro do grupo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fica a dica aí dos Xeons. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a eles, deixem nos comentários, e se você já tem algum desses aqui há um bom tempo, me conta aí a sua experiência com o seu Xeon. Você acha que em 2024 ainda está relevante ficar com o Xeon? Você acha que para 2025 ainda continuará relevante? Será que lá a gente vai continuar com preços bons? Ainda vai valer a pena? Minha opinião, eu acho que sim. Né, pelo andar da carruagem, por tudo que a gente está vendo, eu acredito que o Xeon ainda no ano que vem ainda vai dar muito caldo. E eu sempre vou trazer aqui para vocês enquanto der, tá bom? Então, tá aí, pessoal, dica de hoje. Deixem o like, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!